E aí, Oh, Rô? eu tô no Brasil! Que delícia fazer essa Pois live! Tô aqui é, quietinha tá com vendo você! aí? Tá vendo aí? Que gostoso! Nossa, Você- emocionante! Tu volta quando para os Estados Unidos? Eu devo voltar, acredito que dia 18 de outubro. Eu vou passar um mês aqui. Você vai vir me Oh, visitar? Eu tô aqui. Eu cheguei eu hoje na só, praia. eu só cheguei dia 19, um dia depois que tu for. Ah, não acredito. Não, eu tenho É. que mudar isso. Olha que você sabe que eu ajeito, né? Sou meio bruxa. Eu ajeito as coisas. Deixa comigo. Não, muda essa passagem. Oh, não tem como ir, a gente vai nessa data mesmo. A gente vai 18 de outubro a 26, vou passar uma semana aí. Não diga, então deixa comigo. Vou mudar essa data aí, porque a gente vai se ver. Rô, que ótimo, que maravilha a gente aqui juntos falando. Eu estava dizendo para o pessoal que está nos assistindo, né, Sim, agradecendo a participação de todos, essa jornada que a gente vem fazendo, desse momento sim, de pandemia, esse momento de dor, esse momento de tristeza, esse momento de dúvidas, esse momento onde muitas vezes a gente não sabe lidar com esse nosso mundo interno. E hoje, né, inspirado no seu livro, inclusive, naquilo que você fala tanto, a gente vai falar hoje sobre essa questão que a gente não precisa passar esse deserto, esse momento, essa dor sozinhos. sim, com Então, certeza. o que que você acha disso, né? Além da companhia da gente, que todo mundo tem, né? Nós estamos tão assim no ar, fazendo tantos trabalhos, mas como a gente poderia dizer para eles, moçando, dessa importância da gente não atravessar esse momento sozinho? É, às vezes às vezes as pessoas elas se decepcionam tanto com os seres humanos, talvez porque em algum momento elas tenham buscado alguém e esse alguém não entregou o que a pessoa tinha criado como expectativa, talvez porque tenham sido muito machucadas e por isso desenvolveram uma tremenda desconfiança das pessoas, achando que não vale mais a pena. E aí fazem o que a gente chama de generalizar a experiência, né? Tem uma experiência negativa, ou duas ou três, e a partir daquelas experiências, elas acreditam que ninguém mais vai funcionar na vida delas. Então, elas têm uma sensação de que não tem a quem recorrer. Ou também porque elas têm uma vida interior cheia de desafios muito grandes e não se aceitam, não se percebem, não acolhem sua sombra, né? Que é a nossa amiga dando tanto bem trabalho, o acolhimento das sombras, a Daniela Migliari. E por isso mesmo tem até vergonha de pedir ajuda, de falar, né? Às vezes tem uma certa falta de, até humildade mesmo, assim, no sentido de, não, eu dou conta só. E por causa disso, muita gente que poderia ter ajuda, tá? Ter a companhia de pessoas para atravessar fases da vida, embora em alguns momentos, inevitavelmente, a gente fica só, mas não precisa ficar só o tempo todo, né? Você precisa estar o tempo inteiro nessa caminhada sozinho. As pessoas terminam optando porque não acreditam, porque não confiam, porque não se entregam, porque têm medo do que elas passarem ou que elas contarem ser usado contra elas. Então, tem tantas motivações que fazem as pessoas não procurarem uma companhia no deserto. E aí eu acho que a primeira coisa que as pessoas precisam pensar é que elas têm que fazer essa travessia, elas têm que ousar, né, de vez em quando dar a mão a alguém. Se não funcionou com João, com Maria, se funcionou com Maria, com Pedro, e assim você vai até que você encontra pessoas que estão te compreendendo, que querem se doar para você, que querem construir possibilidades. Então, esse é um percurso humano muito difícil que exige da gente a iniciativa de deixar que as pessoas possam nos ajudar. Requer uma humildade aí, requer uma entrega, com certeza. Eu gosto dessa ideia de humildade que você mencionou, porque às vezes a gente não se percebe, a gente acha que dá conta de tudo. E eu até acredito que a gente tem, todos nós temos muita competência, mas a gente facilitaria muito se a gente percebesse as nossas fragilidades. Se colocasse nesse lugar, né? Nesse momento, eu estou vivendo situações, talvez uma separação, talvez a perda do emprego, talvez um ente querido que partiu, talvez eu estou num dilema se eu mudo de trabalho ou não, ou talvez eu estou enfrentando uma doença, algo que exige muito de mim. E a gente se colocar nesse lugar, nesse momento, eu estou num momento de fragilidade, e nesta fragilidade eu me humanizo dentro disso. E nesse momento eu posso
contar com o outro, talvez com o outro só para me escutar, porque eu acho que isso já é maravilhoso, encontrar alguém que nos escute, que nos acolha, e a gente possa sentir o quê? Mais fortalecido diante disso. Então, eu acho que a gente conhecer, entrar em contato com a nossa dor, esse conhecimento da dor, vai fazer com que a gente possa se humanizar. Então, isso eu sempre acho que você Sim, fala disso tão bonito, né? sim, Rô. Eu tô aqui tentando, porque tem uma pessoa que tá ligando para mim, eu tô tentando dizer para ela que eu tô numa live, senão ela vai ficar interrompendo, porque eu tô usando o celular, né? Aí ela ligou agora, rapidinho. Sim, a gente tem que ter essa entrega. Peraí, vice? Sim, disse que tô numa live, pronto. É. E aí, o que que acontece? A gente tem uma entrega, né, nesse processo de perceber a ajuda das pessoas, de ir para esse caminho, de encontrar, de construir essas pontes todas e passar pelas experiências dolorosas da vida, né? Assim, elas são inevitáveis, eu acho que a gente tem que lembrar disso, que elas são inevitáveis. Quando a gente fala sobre o tema, percebo que as pessoas acham que a gente prega a infelicidade como necessidade. Não é isso. A infelicidade não é uma necessidade da alma para evoluir. A necessidade é uma realidade da alma. Ela pode ser menos se você é proativo na sua existência, se você planta rosas, você vai colher rosas, mas se você resolver plantar abacaxi, é complicado querer colher rosas depois. Então, quando a gente pensa, suporta esse momento para você aprender com ele, e quando você voltar a fazer o plantio da tua existência, você plantar coisas que você queira colher, aí você entende a diferença disso, entende? Essas pessoas percebem, eu não vou mais ficar preso à, à condição de ter que sofrer para poder aprender. Você sabe que tem um ditado oriental que diz assim: o homem sábio, não, o homem comum é assim. O homem sábio aprende com os erros dos outros, né? O homem comum aprende com seus próprios erros. E o homem vulgar não aprende nem com seus erros. Você imagina que vem a repetição, a repetição, a repetição. Então as pessoas às vezes também, elas não ajudam, porque aí tem uma questão também de ordem mais inconsciente. Elas talvez não ajudem porque elas não acreditam na ajuda, porque elas não ajudariam. E aí talvez isso fale um pouquinho para elas assim, como elas têm que desenvolver amor, né? Como elas têm que desenvolver uma capacidade de viver uma experiência amorosa. Aí você sente a diferença de perceber isso em si, olhar para si com esse acolhimento e dizer, não, eu preciso confiar no outro, talvez até como um caminho de confiar em mim e voltar, uma vez me inspirando no gesto do outro, que cuida de mim, que olha, que faz a diferença, eu também pensar, por que eu também não posso cuidar, olhar e fazer a diferença, né? É o que atrai, por exemplo, as pessoas a um projeto como o seu, a acolher perdas e lutos. São pessoas que foram enlutadas, enlutados, ou até que nem passou ainda por isso, mas que quer acolher pessoas que estão passando por isso, né? Então você vai criando um sentimento de sintonia a partir de uma experiência das pessoas de fazerem algo e entregar para elas, para a vida, né? Essa experiência pessoal tão importante que é o de se doar, sair do próprio ego, ou para ajudar, ou para pedir ajuda, porque sempre é um deslocamento. Sempre é um deslocamento. Eu adorei isso que você disse, porque eu acho que todas as vezes que a gente deseja um equilíbrio, um bem-estar, quando a gente deseja lidar com a nossa dor, porque todo mundo almeja isso, né? Como lidar com a minha dor, como diminuir isso que eu sinto, como eu me sentir mais feliz, como eu me sentir mais liberta, mais livre, mais leve. E esse desejo, ele necessita de um movimento. Eu acho que o movimento é esse autocuidado, esse, como você disse, esse acolhimento a você mesmo e também ao outro, porque quando eu faço essa troca, eu também fico mais leve. Quando eu transbordo o amor, eu também fico mais leve. Então, eu acredito que a gente se colocar a serviço desse movimento é algo libertador. O que você acha Sim, disso? com certeza. A gente descobre muito rapidamente, qualquer pessoa que faz um trabalho no bem, qualquer que seja, né, em qualquer religião, em qualquer ONG, ou ela faz por iniciativa própria, né, ela termina conseguindo perceber que ela recebe muito mais do que entrega, né? Assim, há uma sensação assim, poxa, eu fui com uma castanha e trouxe o pé de caju inteiro, né? A sensação é que você tem muito mais a receber do que entregar. Então, esse movimento inicialmente pode ser feito, eu lembro muito de Santo Agostinho, né? Se o homem soubesse como é bom ser bom, seria bom por egoísmo. Às vezes você pode fazer esse movimento pensando em tudo que você vai receber.
depois aquilo não vai ser a coisa mais importante, mais impactante para você. Você simplesmente vai ter uma vontade, mesmo que não haja uma troca, mesmo que não venha, só que ela vem, essa troca vem, esse afeto vem, esse amor vem. Mas o mover-se, porque assim, como nós somos gregários, como nós somos criados por um gesto amoroso de Deus, toda vez que a gente manifesta essa amorosidade para todos os outros da sua criação, todos os seres da criação, a gente sente que a gente está no propósito. Qual é o propósito, então, de um ser criado através de um gesto amoroso? Amar, né? Qual é o propósito de um ser criado por um pai que nos serve, que nos cuida, que nos acalenta? É cuidar, servir e acalentar. Toda vez que a gente está em sintonia com esse projeto de nossa identidade divina, a gente flui, a energia flui, as coisas ficam singelas, a gente sente uma profunda contribuição, mas toda vez que a gente vai de encontro a esse movimento que é natural, seja porque se machucou demais e decepcionou-se, seja porque não acredita que tem obrigação nenhuma com ninguém, seja porque é egoísta, infantil ou narcisista, não importa. São sintomas de um desalinhamento com aquilo que é da nossa natureza, né? Que é o de doar-se, de servir, e construir, digamos assim, laços, afetos e conexões que são perenes, que são duradouras, porque elas são baseadas, não é no interesse de tirar algo do outro, é no interesse de levar algo para o outro. Então, como o meu movimento é de levar, o que eu trouxer é merecido, né? Quando o meu movimento é de tirar, o que eu perder também é merecido, é da lei. Então, esse é um movimento que eu tenho que fazer. Então, quando eu me dou, quando eu penso de forma clara, assim, eu vou fazer um movimento, sair de mim, eu vou construir essa experiência. Quando eu escrevi o livro, né, aqui o livro para quem ainda não viu, dá um print na tela aí, vende na Amazon, e quem está vendo fora vende no modo Kindle. Para você que gosta de Kindle, o livro também já já vende no modo Kindle. A imagem, tem gente que diz que a imagem está desfocada. Às vezes é a internet da própria pessoa, gente, que não tá legal. Aqui prometo, estou vendo bem, estou vendo Rosana bem. Então, o que que acontece? Essa experiência, eu falei da minha própria experiência de deserto aí. Diga assim, eu tenho que ter uma contribuição para não ficar só teorizando a partir, né? Ficar só numa elucubração intelectual sobre essa experiência. Ela é uma experiência de vida. Ela é uma experiência que todos passamos, que todos iremos passar, e que uma vez que eu me aprimoro, uma vez que eu aprendo, eu posso passar por isso de forma mais eficiente, mais capaz, né? Eu posso passar pelas dores da vida. Se eu passo com mais competência, é claro que elas vão me afetar menos, eu vou sair mais rápido, eu vou aprender mais impactantemente. Então, tudo isso, ou seja, a gente tem que aprender. Tem gente que não sabe, inclusive, nem lidar com a felicidade, sabe? Não sabe usufruir da felicidade com contentamento, com gratidão. Tem gente que quando está feliz já, mas podia ser mais, mas podia ser desse jeito. Ela nem consegue lidar com a felicidade, quiçá com a infelicidade, né? Se ela não sabe lidar com a felicidade, se ela não sabe lidar com os dias bons de sol, como vai lidar com os dias de chuva? Então essa experiência é uma coisa que a gente constrói todos os dias. É uma construção diária, porque, na verdade, vai exigir da gente. Exige Sim, atenção, exige cuidado, exige que a gente tenha percepção, que a gente se atente para o que a gente sente. Né? Eu sinto que ainda estamos, essa pandemia tem colaborado muito para isso, porque ainda estamos muito desconectados entre o que a gente pensa, assim, nosso racional, e às vezes está desconectado com o que a gente sente. E nós precisamos ser atentos, ouvir o que a gente sente, não só ouvir o que a gente acha que é certo, mas ouvir o que passa no nosso coração. Então, eu acho que a gente precisa trabalhar com essa parte aqui, essa parte que nos conecta, no que a gente aprecia uma flor, que a gente consegue entender que aquela dor, ela gera um movimento, tanto quanto a beleza da flor que abre, do perfume que ela exala, aquela dor que a gente passa, também faz com que a gente trabalhe resiliência, que a gente se autoconheça, que a gente amadureça como ser humano. Então, eu acho que lidar com as dores e a felicidade é um estado de presença. Então, eu acho que também essa pandemia, apesar de muitas situações desafiantes, ela também está nos possibilitando esse olhar para dentro. Eu percebo, Rossandro, através dos amigos, das pessoas que eu convivo, aqui mesmo eu estou na casa de praia do meu filho e da minha nora, onde todo mundo está buscando o quê? Eles estão buscando um lugar mais tranquilo, mais paz, mais serenidade. Então, eu sinto que esse trabalho agora, nesse momento que a pandemia está trazendo
para o ser humano essa possibilidade de nós aprendermos mais, viver no hoje. E vivendo no hoje, automaticamente nós ficaremos mais atentos sobre essa questão de como viver no hoje. Então, eu acho que essa percepção de sair desse lugar, de idealizarmos algo que a gente quer para nós, e sim a gente viver quem somos, essa autoaceitação um pouco maior. Eu vejo isso hoje com essa conexão da internet. Nós dois assistimos, né, os dilemas da rede e ficamos, né, uau, como é isso? A gente vai e percebe o quê? Há um distanciamento. Muitas vezes a gente está ali fixado num avatar, num artista, num alguém que a gente segue e vai se desconectando. E por isso vivemos tantas dores, porque não nos reconhecemos nas pessoas que gostaríamos de ser. E às vezes a coisa mais simples para que as dores possam ser entendidas e o sofrimento ser diminuído é simplesmente a gente começar a apreciar com simplicidade quem nós somos. Quando eu estava me maquiando um pouquinho, né, para ter uma aparência melhor, né, eu falei, não, eu não vou dormir, eu vou fazer uma live. E precisa de Zoom para live, vovó? Aí eu olhei para ela e falei, é verdade, Aninha, não precisa dessa sombra para live. Agora a vovó já colocou, então agora vai ficar mais complicado tirar. Mas amanhã, quando a vovó fizer outra live, a vovó vai repensar sobre isso. Porque para ela, a gente já havia passado o dia inteiro junto, nós brincamos, fomos no parque, fizemos várias coisas aqui com segurança, mas fizemos. E para ela, assim, por que, vovó, você precisa disso para falar com seu amigo, né? É isso. Ela me fez pensar nisso, a simplicidade. A simplicidade que a gente tem. Na verdade, a Simplicidade. gente. E essa simplicidade está em fazer escolhas, por exemplo. Quando você faz uma escolha do aqui e do agora, que é o tempo real que a gente tem para transformar o passado e reconstruir, construir um futuro diferente, a gente está fazendo a escolha de simplificar o uso do tempo. Então, eu deixo de exacerbar a importância do passado para processos de mágoa, ou de melancolia, de saudade, de saudosismo, não volta mais, ou exacerbar a importância do futuro com ansiedade, né? Imaginando, projetando lá, e pego essa energia disponível para colocar no agora. Viver a experiência presente de forma rica e intensa. Então, nesse momento, nesse movimento, a gente constrói as possibilidades de desenvolvimento do ser. Então, essa escolha de simplicidade é o que a gente vai chamar de uma vida minimalista, né? Uma tendência das pessoas hoje, cada vez mais, é perceber o excesso como fardo. Excesso de coisas, excesso de informações, excesso de mágoa, excesso de pensamento, excesso de comida, excesso de série, de Netflix, excesso de tudo, né? Então é tanto excesso que a gente está com a fadiga de escolha, né? Tem tanta coisa que cansa escolher. E às vezes você percebe muita gente assim, você vê aí a biografia de grandes nomes assim, de várias áreas, simplificar até as roupas que usa para não ter que perder tempo escolhendo, né? Você pega o Steve Jobs, que só usava aquela calça jeans com a blusa preta, porque ele não queria de manhã perder 5, 6 minutos que ele podia estar pensando em criando um novo produto, como esse que você está falando, que a gente está com o celular da Apple, ou porque era muito mais importante estar produzindo um novo produto mais bem acabado do que estar escolhendo 5, 6, 7 minutos todo dia que calça com camisa que eu vou, que combinação que eu faço. Então, às vezes, esse excesso de coisas nos distrai, nos coloca para fora de nós mesmos, nos gera uma sensação de estranheza, porque a gente não se reconhece, a gente não mergulha dentro da gente. E na medida em que a gente tira todo esse excesso, a gente também começa a ver o que é essencial, né? Porque também a gente tem excesso de gente que também, não é que as pessoas não sejam importantes, né? Que todo mundo tem por si só um valor de vida e por si só são importantes, mas tem gente que não é importante para a nossa vida nesse momento. Então, a gente termina com excesso de gente não dando importância a quem tem importância, né? A gente tem a rede social, por exemplo. Se você dá muita atenção à rede social, você dá desatenção em casa. Não dá para você fazer as duas coisas. Se eu invisto muito aqui, vai faltar aqui. Então, esse excesso ele vai gerar dor, né? Porque você não vai plantar e vai colher. Então, você, por exemplo, vive ausente dos outros, mas quando está triste, quer a presença dos outros. Como? Se eu não plantei, eu não vou ter, né? Você não faz nada por ninguém, mas quando está sofrendo, quer que todo mundo faça por você. Mas como você nunca se doou, né? Então, é um movimento infantil em que, assim, eu não dou nada, mas eu quero tudo da vida.
né? Eu não dou meu tempo, mas eu quero o seu tempo para mim. Eu não dou minha atenção para você, mas eu quero a sua atenção para mim. Então, isso vai empobrecendo profundamente os relacionamentos, a forma como a gente vive e vai deixando as coisas com essa desconexão, esse sentimento sem sentido. E aí sim, por tanta indiferença, por tanto mau uso dos recursos que a gente tem na vida, o tempo, enfim, a gente termina se comprometendo com a própria existência e se colocando a caminho do deserto desnecessário. Porque tem desertos que nós passamos que não deveríamos passar, né? Mas como a gente foi tornando árido caminhar, nós fomos matando as flores no caminho, nós fomos despetalando as rosas que nos foram doadas, nós vamos transformando o nosso caminhar num deserto. Ele começou florido, mas como eu fui ignorando todas as flores que estavam ao meu redor, elas foram morrendo, não foram mais regadas com meu afeto, com meu olhar, com meu cuidado. E de repente, quando eu olhei, só tinha terra seca, né? Mas essa terra secou por minha opção. E às vezes é preciso sentir a experiência da terra seca para quando finalmente voltar para um jardim, olhar com muita grandeza para a primeira rosinha que nascer e dizer: agora eu vou cuidar de você porque eu sei como faz falta. Talvez simbolicamente, olhando para a humanidade nesse momento que a gente está vivendo, nós temos criado uma grande seca da presença ausente, todo mundo junto com o celular na mão. Aí agora a vida diz: então vocês já que não querem se conectar, se desconectem de vez. Vão ficar longe um do outro para poder ver a importância de ficar perto um dos Perto. outros, né? Você veio-se embora daí de Miami para cá com o Lúcio para passar um mês aqui. Por quê? Porque de repente não era, vocês não podiam dizer quando vinha. Não, só vem quando puder. Então ficou aquela coisa represada de não, mas eu quero ir quando a gente tiver oportunidade. Malas prontas, né? Vocês estavam parecendo aquela moto na lagada, né? Na sua hora do aeroporto abrir para vir para cá para ver os netos, os filhos, as noras. Porque é Com por causa disso, ou seja, certeza. o jardim é importante, mas o jardim tem que ser cuidado, porque senão vira deserto. Isso. Não, e esse foi o sentimento, né? Nós perdemos dois aniversários de dois netos em junho, e aí fica assim: vai vir a vacina, quando é que vai ser? Vai abrir, aquela expectativa que vai passando o tempo, você vai vendo que não funciona desse jeito. Aí a nossa netinha agora vai fazer dia 6 de outubro. A gente falou: não, daqui a pouco é Natal. Aí a gente vai ter, né, todo esse ano perdido a convivência, uma idade onde eles são pequenos, que faz uma diferença. E mesmo Faz. que eles não fossem, faz uma diferença para eles, para com a gente, a convivência, que não é a mesma coisa para criança no FaceTime, como é para a gente adulto, mas também faz a diferença para nós, para com eles. Porque nós queremos estar presente, queremos acompanhar, e aí nós fizemos essa matemática, a matemática do risco entre o coração que estava apertado e colocar máscara, colocar capa, né? Eu encontrei minha mãe, botei uma capa, porque minha mãe é de risco, para poder abraçar minha mãe. Então, assim, a gente vai ser criativo e vai perceber que as prioridades precisam ser trabalhadas, né? Elas precisam, e a gente precisa tomar uma atitude. O medo é grande, mas a atitude também precisa ser tão grandiosa quanto a sua prioridade. Então, acho que nesse momento nós precisamos sair desse lugar. Claro que a gente pode estar nessa posição, aonde você está no deserto porque você escolheu alguma coisa que não foi legal, você está vivendo uma consequência da sua escolha, como, por exemplo, não ter feito vínculos afetivos, como eu falo. E agora, é claro, não tem para quem ligar, não tem para quem fazer Zoom, onde você só trabalhava, agora não existe mais a empresa é dentro da sua casa. Então, a solidão é enorme porque sua prioridade ela estava focada numa coisa só. Então, agora você precisa, né, horizontalizar um pouco mais. Então, não tem problema se o que você descobriu agora foi isso. Se você descobriu isso, que esse deserto está muito árido, como o Rossando disse, as folhas todas caíram, as flores murcharam, jogue suas sementes. Comece agora, né? Comece hoje. Então, o nosso desejo é sempre trazer isso para o outro. Que ele pode começar agora. Agora ele vai plantando e no momento próprio, propício, ele vai conseguir com que a coisa novamente se ajeite e fique de uma forma como que ele se sinta de uma forma prazerosa. Mas o movimento ele é necessário. Rossandro, eu te contei já, eu vou fazer um workshop agora, dia 30 do 9 às 20 horas, vai ser maravilhoso.
E eu venho trazendo justamente isso, é um workshop onde eu estou chamando de Jornada Vencedores, onde o trabalho que eu proponho é justamente para que a gente possa conhecer nossas dores, aprender a tratar nossas dores, aprender a viver como uma pessoa que sabe lidar, que sabe vencer esses momentos sem se deixar entregar para cada uma delas. E para mim esse workshop ele está vindo exatamente nesse momento para trazer para as pessoas esse olhar para dentro, mas com delicadeza, com acolhimento. Porque tudo que eu trabalho na minha vida pessoal, como terapeuta, também no trabalho do projeto, Acolher Perdas e Luto, tudo isso para mim circunda sempre dentro do acolhimento. Então, para mim, toda essa ideia de você se autocuidar é onde vai libertar você e você vai poder navegar dentro dos seus desafios, porque todo mundo tem, a gente sabe disso e vamos continuar tendo, mas que a gente aprenda a lidar conosco mesmo, aprenda a nos identificar, a nos conhecer, a nos amarmos, né? Eu acho que isso é essencial. Por isso eu quero convidar você e todos que estão nos assistindo a vir fazer parte do meu workshop dia 30. Rô, você vai fazer parte? Com certeza. Eu farei o possível para se não tiver nada, eu posso ter certeza que eu vou estar lá online, né? E falando desse processo falando desse processo do deserto, que eu falava do jardim que eu transformei em deserto, o povo agora resolveu ligar para mim, Rô, tá interrompendo a live. Meu Deus do céu, que danado. E é porque tá no modo avião o celular. Tá me vendo? Eu tô te Tu tá me vendo. vendo? Voltou? Tô Ah, assim. tá. Então só. A gente tem que pensar assim: o jardim que eu transformei em deserto, eu volto a transformar em jardim, primeiro pelas lágrimas que eu vou ter que ter para poder passar pelo deserto. Depois o suor do trabalho que eu vou ter que ter para reconstruir o jardim. Para finalmente regar com as lágrimas do contentamento, da alegria, que também a gente chora por alegria. E aí, para passar por isso, a gente tem que vencer as dores. Então, seu workshop é vencer dores para ser vencedor, né? Porque assim, vencer dores não é a promessa de the winner, o ganhador, o campeão apenas tão somente sobre os outros. É um campeão sobre si mesmo. Vencer dores é vencer-se, é atravessar o deserto. É Agora, atravessar o deserto. como eu faço muito workshop já, eu quero te ajudar a gente a divulgar esse negócio. Vamos deixar bem claro para o Ah, vai. pessoal. Ah, Rosana, eu tô Como é adorando. que eu me inscrevo para participar do workshop da Rosana? Eu me inscrevo como? Onde? Olha, você vai no meu Instagram e Hum. você pode, através do meu Instagram, está lá como você se escreve, rosanaderosa.com.br/workshop. Eu vou até, vou escrever aqui, vou liberar Você pode aqui. colocar aqui e salvar. Você coloca e Vou fixa. colocar agora. Coloca aí e fixa para as pessoas saberem como se inscrever no workshop. Já está aberto Isso. para inscrição? Ele já Ó, está aberto para uma pessoa inscrição. já botou, ó. Tu mesmo botou, agora fixa. Fixei. Pronto, aí, ó. rosanaderosa.com.br rosanaderosa.com.br/workshop. Já está /workshop. aberto as inscrições, não é isso? Já Então está a pessoa aberta as clica inscrições. aí e é gratuito. Totalmente gratuito. A Pronto. intenção é eu falar sobre essas etapas que eu disse agora, para que a gente possa trocar, para que a gente possa aclarar, ampliar nossa consciência sobre isso. Como o Rossandro disse de uma forma perfeita, o objetivo dessa jornada não é você ser vencedor, mas sim vencer as suas dores, no sentido de lidar com elas. A gente sabe que não vai se livrar delas, né, Rossandro? Porque esse Uhum, não é o claro. objetivo. O objetivo é a gente aprender, crescer, utilizar as dores como um processo de evolução, de autoconhecimento, de amadurecimento. Mas a gente pode aprender a lidar com elas, com sabedoria, com inteligência emocional, com desenvoltura, com leveza. E isso, para mim, tem sido assim o máximo desse momento que a gente está vivendo. Não vejo outra saída nesse momento, senão a gente aprender a lidar com a gente mesmo em virtude de toda essa mudança que a vida está nos convidando. E que ela é boa, só que nós precisamos aprender a como navegar nessa nova jornada. Com certeza.
E aí vamos pensar, vamos outra coisa. A inscrição é feita aí, rosanaderosa.com.br/workshop. Vai ser que dia novamente? Tem que repetir. Olha, vai ser dia, eu vou até escrever aqui, vai ser dia 30 agora de Se setembro. você escrever, vai E, desfixar esse. é verdade, então não vou É, escrever não, tá vendo? não, É fica bom, aí. livro inteligente, é maravilhoso. 30 Dia 30 do 9 às é um 20 horas da noite. sábado. É um sábado, é uma Não, sexta. 30 do 9 é a próxima quarta-feira. Próxima quarta-feira. De hoje é 8. Exata, exatamente de hoje a 8. Vai Daqui ser uma às 20 semana, horas. às Horário de 20 Brasília, horas, 20 horas. do Pronto. horário de Brasília. Vai ser um workshop só de um dia, não é isso? Isso vai ser um workshop de um dia, porque eu acredito que dentro desse workshop a gente vai poder trazer várias dessas situações que a gente falou, que vai ser muito esclarecedora, que vai ser as pessoas vão entender. Eu quero trazer aí 3 etapas para que elas trabalhem e acredito que isso vai ajudar bastante para que elas possam se desenvolver nesse momento que cada um de nós está vivendo. Vamos lá, quem vier para o meu workshop vai conhecer, vai entender o que eu estou falando. Ó, a Rosana, gente, é psicóloga, atende há muito tempo, tem experiência vasta, tem esse projeto que ela criou, que é o Acolher Perdas e Lutos, então tem uma experiência muito grande, passou por muito deserto, perdeu 2 filhos, então ela tem, como psicóloga e como mãe, muito a ensinar para a gente passar isso, né? Quando a gente conta isso, a pessoa faz, como é que ela passou por isso e sorri hoje, né? Então, assim, ela passou por isso e sorri hoje, não que ela não pense, não lembre, né? Mas ela tem muita coisa para ensinar, assim, acho que vale a pena se inscrever. Então, assim, ó, quero participar, o pessoal tá dizendo, vai se inscreve aí, ó, nesse link aí abaixo quando terminar a live. Desenvolver habilidades para superar as dores com mais competência. Desenvolver a gestão das emoções, porque a vida assim nos convida a fazer, a termos responsabilidade sobre nossas emoções, sobre a nossa vida e sobre as nossas dores, é algo que é uma tarefa de cada um de nós. E claro que se a gente puder passar por esse deserto com alguém que ajude, ou para nem quem está sofrendo, mas assim, eu vou até para quando acontecer, estar treinado, treinada. É importante ver o que que acontece, as habilidades, como é que eu faço para poder construir tudo isso. Então, assim, é uma coisa incrível de você construir como habilidade. Acho que a gente tem todo dia pensar sobre isso, né? Quantas vezes a gente, de meio à dor, descobre potências que não sabíamos ter. Como a gente tem aprendido coisas nesse momento agora da pandemia, né? Como aprendizado de conviver mais com paciência em casa, usar tecnologia, aprender a fazer tanta coisa que a gente tem aprendido com isso. E tem sido aprendizado em meio à dor. Ninguém está negando aqui que o negócio tem de vez em quando pega, que de vez em quando você não fica muito mal. Mas ao mesmo tempo se eu foco tão somente na dor, eu perco a oportunidade de aprender, né? Se eu fico apenas lamentando o deserto que eu criei, eu perco a oportunidade de perceber que tenho que voltar a plantar. Se eu fico apenas me criticando ou jogando isso nos outros, eu simplesmente não consigo desenvolver aquilo que eu preciso desenvolver, que é a capacidade de gerenciar a minha própria vida, de lidar com as minhas dores e sair fortalecido mesmo. Sabe a música popular? Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. É a hashtag da vida. A hashtag da vida é levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima. Quantas vezes cair, levanta de novo, né? Sacode a poeira, não sacode nos outros, seja delicado, seja educado, né? É que a poeira das próprias escolhas, a poeira daquilo que é velho, que não cabe mais, de emoções que estão empoeiradas, de relações que estão empoeiradas, de forma de ver a vida que está empoeirada e que precisa ser limpa aqui. E aí, às vezes, a gente tem que cair para a poeira levantar, a gente perceber que estava no meio do lixo e limpar o próprio psiquismo, a própria vida, construir novos gestos para, né, desenvolver a trajetória da vida. Sem dúvida, olha, a doutora Marcela Nogueira está dizendo: eu perdi meu filho com 2 dias de vida, é um exercício diário lidar com a dor. Eu também, meus 2 Eu filhos vi. faleceram. É um exercício lidar com a dor. Mas sabe, não só a Marcela, como qualquer pessoa, a dor é um grande aprendizado. Então, eu entendo que esse sentimento, às vezes, de distanciamento,
ele gera muita dor para a gente, mas ao mesmo tempo lidar com todo esse amor que a gente cria pelo próximo, no sentido do ente querido e das pessoas que nós amamos, é aprender a redirecionar essa dor para algo maior, para um sentido na vida. Então, eu quero trazer no meu workshop toda essa minha experiência de vida. Como terapeuta, sim, claro, são 2 décadas trabalhando com pacientes e trabalhando todas essas emoções, usando, né, de técnicas que, com o passar do tempo, eu fui criando, como a Jornada Vencedores, é uma técnica que eu criei, mas mais do que nunca, olhando com esse olhar humano de mãe que viveu a dor. E isso foi o que realmente fez uma grande diferença na minha vida, é aprender a lidar com ela. Então, isso eu quero muito dividir com as pessoas. Acho que isso é revolucionário para cada um de nós quando nós percebemos que nós temos competência. Então, esse é o trabalho do workshop, dessa ideia de levar esse entendimento que as pessoas têm essa competência. E aí, Com esse é o certeza, gente. espetáculo. Enquanto você fala aqui, eu fico vendo o que as pessoas estão falando aí, pessoas que perderam filhos, pessoas que estão em relações abusivas. Todos nós superamos. Pessoas dizendo que são sobreviventes do suicídio, e que não volte a tentar, porque a vida vale a pena ser vivida, tem que ser encarada, tem que ser construída. Relações abusivas nos ensinam o que não fazer com o outro, a não repetir isso com ninguém, nem nunca mais, quando a gente se livra, se permitir que alguém faça isso com a gente. A dor é uma forma de nos dizer o que não fazer de novo, nem permitir que os outros façam com a gente. Vencer as dores é vencer certas dores que não precisam se repetir quando eu aprendi. Virão outras virão. Mas do mesmo jeito que quando você aprende uma coisa, ela vai servir para outras áreas da vida, quando você vence certas dores, elas te fortalecem para outras que vão surgir. Porque a vida tem um desafio. Como num jogo de videogame, as fases vão mudando e vão ficando mais complexas, mas na medida que você passou bem as primeiras fases, você vai com competência para as próximas fases. É a vida desse jeito, nessas muitas idas e vindas, né? Que perceber essa coisa da gente viver junto, essa experiência de construir possibilidades, a gente perceber que sim, a gente vence, que a gente tem muito mais força de construir, né? De se reerguer. O ser humano não é caracterizado pelas muitas vezes que caem. Nós somos caracterizados pelas vezes que sequencialmente levantamos, né? O vencer dores não é aprender a nunca mais cair. Vencer dores é aprender a levantar muito mais rapidamente nas próximas quedas, porque elas certamente virão, porque a experiência humana tem isso. Vencer dores é não se identificar com a dor, é saber que ela Isso. faz parte da vida, mas eu não tenho que estacionar nela. Vencer dores é saber que deserto a gente passa por ele, ninguém mora no deserto. Vencedores é até acolhê-la, mas não dar guarida perpétua no coração, na mente, nem no corpo, que também pode adoecer para gritar de uma dor que não quer ser acolhida. Eu adoro isso, Rossandro, porque muitas vezes as pessoas pensam que elas devem deletar a dor, que elas devem ignorar a dor, que elas devem colocar embaixo do tapete a dor, que elas devem. E isso, eu penso, não é isso, né? A dor, ela vai sendo diluída à medida que você aprende a lidar com ela. À medida que você entende que ela faz parte do processo da vida. Porque a gente acha que, por exemplo, como você disse no começo, eu posso aprender com a experiência do outro, é uma forma de eu aprender. Eu posso aprender com a minha própria experiência, mas às vezes eu posso estagnar, paralisar nas experiências que eu vivo. E isso é o que causa tanto sofrimento como a gente tem vivido hoje. Essa paralisia na dor, a gente ficar apegado à dor, que aí ela se transforma num sofrimento, e a gente achar que dali para frente a gente não tem competência mais, como se fosse umas amarras, sabe? Que você não consegue Uhum, andar, não consegue ir para frente. Então, uhum. para mim, eu penso que lidar com a dor traz leveza, porque devagarinho eu não me identifico mais com ela, e sim com tudo de bom, tudo que eu aprendi, com a pessoa que eu me transformei. Às vezes as pessoas perguntam para mim, mas como teria sido sua vida, né, se não tivesse acontecido o que aconteceu com você, se seus filhos não tivessem morrido? Eu falo, eu não sei.
mas eu também não posso dizer que eu voltaria atrás nessa possibilidade que eu vivi, porque o amor que isso deixou dentro de mim, isso é impagável. Então, para mim, se eu tivesse que repetir a minha história, eu não teria nenhum problema de repetir, porque eu entendi que, na verdade, o que eu vivi não foram perdas. O que eu vivi, na verdade, foi uma grande possibilidade de conhecer esse amor incondicional que a maternidade proporciona a uma mãe. Então, isso já valeu a minha história. Então, eu foquei numa outra visão para olhar a minha história. Eu poderia olhar me sentindo mártir, vítima, ficando chateada com Deus, com as pessoas, com a vida amarga, depressiva, mas eu escolhi olhar o lado bom da história. Então, eu penso que atrás de toda dor tem um lado bom no sentido, a gente pode ter um olhar para aquilo, né? Um aprendizado em relação àquilo. Então, eu sinto, por isso me dedico tanto a esse trabalho, porque acredito profundamente, através da minha experiência, de todos esses anos, com as pessoas que eu atendo, que nós podemos ressignificar a dor. Ressignificar tudo, a morte, ressignificar o passado, os abusos, algumas pessoas escreveram aí de relacionamentos abusivos, de Uhum. ressignificar o abuso à medida que eu vou lidando com isso e podendo me transformar, né? Me desassociando dos abusos, das dores, de não me sentir vítima, me tornando um ser humano cada vez mais competente de lidar com aquilo que abarca a vida de todos nós, porque a dor não é um privilégio de ninguém, nem um desprivilégio de ninguém, ela faz parte do contexto da vida. Como também as coisas gostosas também fazem parte. Você tem o amargo, tem Uhum. o doce, tem o azedo, tudo isso está no contexto do ser humano. Então, para mim, eu gosto de validar a dor. Validar, assim, eu Uhum. valido, eu não nego, eu não fico chateada, eu valido. Isso acontece comigo, por que comigo? Porque com todo mundo acontece também. Acontece com todo mundo. Então, para mim, esse validar é o começo do desapego da dor. Sim, com certeza. Eu acho engraçado que os comentários das pessoas são muito, muito enriquecedores, né? Eu estou vendo aqui um comentário da Lilian Paz, ela colocou assim: contabilizando não as feridas, mas sim as cicatrizes. É uma forma de validar isso que você falou, né? Ou seja, você, você ouve a dor, você entende que ela faz parte, mas você não fica nela. Por exemplo, você ouve o inverno, você acata a chuva, você se protege dela, mas a primavera vem, o outono, o verão, as estações vão se renovando. Então, assim, as dores são estações, né? As alegrias são estações. Se eu não dou ouvidos àquela estação, eu nem vou conseguir viver a outra é, com força, porque assim eu estou preso a que eu não vivi direito. Sabe aquela pessoa que não deixou o luto vir no momento certo? Ela não deixou o luto vir, a dor vir no momento certo, depois ela está lá 3 anos depois com o luto mal resolvido. Então, assim, acolher a dor, gente, não é parar e dizer, ai, que lindo, dor, seja bem-vinda. Não, não é isso. É como você faz parte da vida, venha, né? Tipo, a lua, como a lua faz parte da vida, que venha. O fato de eu ficar Isso. irritado porque o sol se pôs e a lua veio, não vai mudar o fato de que a lua veio e o sol se pôs, né? Mas se eu olhar e dizer assim, bem-vindo, seja bem-vindo, faz parte dessa experiência da vida e com você eu vou aprender. Eu vou construir possibilidades. Eu vou aprender como deixar certas experiências marcadas na memória como aprendizado e não somente com angústia, com ressentimento. Então, é esse momento que a gente simplesmente acolhe sem se identificar. Eu acolho a dor, mas não me fixo nela. Eu aprendo com a Isso. experiência. E nas próximas vezes que ela vier, né, eu já sei, está chegando, né, faz parte, né, do ciclo da Isso. vida. Então, é Isso. momentos em que a gente vai respeitando esses ciclos perpétuos, esses círculos perpétuos da existência, sem querer parar a roda do universo, só para satisfazer o capricho infantil de só ter dia de sol, de só ter dia bom, de só ter felicidade, né? É igual a música de Isso. Caetano Veloso. Eu queria querer construirmos dulcíssima prisão, encontrar a mais justa adequação, tudo métrica, rima e nunca dor, mas a vida é real e de viés. Então, assim, não dá para ser tudo métrica, rima e nunca dor. Tem hora que simplesmente nem tem rima, nem tem métrica, só tem dor. É da vida, né? É das experiências. E, aliás, inclusive, quantas belas obras de arte depois são construídas porque transmuta a dor num poema, numa música,
numa peça, num cinema, num filme, num livro fantástico. As dores são também características que forjam a nossa personalidade, a nossa alma nessa jornada da existência. Com certeza, a Juliana escreveu assim: a dor não pode ser maior que o amor. Ela vem, mas o amor tem que continuar maior. Ah, adoro. É isso, né, Juliana? A dor, ela vem porque ela faz parte do processo da vida, mas ela não é maior do que o amor que a gente sente. Isso para mim ficou, Juliana, e todos vocês estão seguindo, as pessoas que seguem Roçando, e isso para mim ficou como o conteúdo do histórico da minha dor. Então, o conteúdo da experiência que eu vivi, o que ficou foi o amor. Então, eu me fixei no amor, como o Rossandro disse. Não se fixe na dor. Ela vem, ela faz parte, você tem que meditar qual é a solução, quais são, se você tem um tratamento, você vai ter que ir lá, vai ter que fazer a quimioterapia, você vai ter que tomar aquela medicação. Claro, ela vai exigir de você um esforço, você vai ter que lidar com o seu mundo interno, se for uma dor emocional ou física, mas fixe sempre no amor que rege tudo isso. Esse amor que nós estamos transbordados por essa natureza divina, por toda essa solidariedade dos seus parentes, dos seus amigos, do universo, né, que está ali. Se você passar mal na rua, alguém te acolhe, te ajuda. Então, assim, você vai ver esse amor em várias situações. Fixe-se no amor, porque é o amor que vai fazer você aprender a lidar com essas situações que a vida nos promove. Algumas delas a gente provoca, é verdade, por escolhas. Outras não, outras a gente está totalmente impotente porque não temos controle sobre aquilo que desejamos e o que realmente acontece, e a gente tem que navegar com esse descontrole, entendendo que está tudo bem a gente ser impotente diante de certas coisas. Eu gosto muito disso. Quando eu descobri que eu não controlava, que eu era impotente em relação, porque como eu vivia as dores, ter um certo controle me deixava um pouco segura, porque eu me sentia assim, poxa, eu tendo um certo controle, eu vou evitar de sofrer novamente. Aí, quando eu entendi essa impotência, essa humanidade que eu tinha, que algumas coisas eu podia ter regras sobre elas e outras havia uma força muito maior do que eu, aí eu me senti leve, eu senti, então, viva a sua fragilidade, ela faz parte de você. E não tenha medo de senti-la, e isso te desprende das dores, dos sofrimentos que você possa criar, as fantasias, os medos, à medida que você faz eu vou dar o meu melhor, e dentro do meu melhor há todo um maior que eu não consigo ver esse todo, porque minha visão é fragmentada como ser humano. É um divino que vê essa big picture, eu não vejo. Mas dentro da fragmentação do que eu enxergo, eu vou sempre buscar fazer as melhores escolhas, estar focada no bem, estar focada em incluir o outro na minha vida, enxergar o próximo. E isso vai fazer com que esse bem-estar, que essas decisões que eu tomo vão amenizando e lidando com essas situações que eu passo na vida que são desafiantes, a gente sabe. Eu achei interessante, o João Rodolfo Cavalcante colocou uma frase do Mandela que eu não conhecia do Nelson Mandela, João. Obrigado por essa frase. Mandela dizia, que nunca perdia, ou ganhava ou aprendia. Massa, né? Eu nunca perco, ou eu ganho ou eu Muito! aprendo. Né? Muito massa Nossa, essa frase. Obrigado, João, por essa vou frase do usar essa Mandela. frase Vai dele. ficar vai Adorei. ficar na minha memória também. Achei muito legal, porque é a verdade. Mesmo que você não Muito. queira registrar, vai ficar aprendizado, né? Agora, uma coisa que a gente tem que dizer para as pessoas também que é importante é que o tempo que você leva para poder cicatrizar a tua ferida é muito seu. Não tem um padrão, não tem uma tabelinha, sabe? Então, assim, respeita o tempo que você precisa para digerir teu luto, respeita o tempo que você precisa para digerir o fim de uma relação, respeita o tempo que você precisa para poder superar todas as tuas experiências dolorosas da vida. Cada um vai medindo o tempo de sair, só que tem que ter um tempo para sair, não pode nunca sair e se entregar, mas o tempo vai ser seu. Então, assim, uma coisa que a gente tem que aprender, a gente que acolhe, a gente como terapeuta sabe disso, né, Rô? A gente simplesmente olhar
Primeiro, não medir dores, dizer que um é maior que a outra, e criar um parâmetro e de ignorar a dor do outro por achar que é menor. É a dor que o outro está vendo naquele momento e aí ela incomoda, né? O cara pode estar com ter levado um tiro e está sentindo uma dor, e outro ter levado uma topada e está sentindo uma dor. São dores que a gente sente. E todas precisam de acolhimento. Então a gente não pode fazer comparações de dores, que também não ajuda muito as pessoas. Mas a gente tem Não, que entender né, o ritmo que cada um tem, a forma como você vai levando aquilo. E nós que vamos acolher, acolher sem preconceito. Aquilo que você parece, isso é tão besta, está sofrendo por isso, é besta para você, né? Por exemplo, quando a gente se apaixona a primeira vez que acaba o namoro, na infância, adolescência ali, pré-adolescência, a gente acha que o mundo acabou. O adulto que já passou por aquilo várias vezes, isso é besteira. Mas você que está passando a primeira vez não acha besteira. Então, em vez de você dizer isso é besteira, isso passa, e por que não dizer eu sei o que você está passando, dói pra caramba porque eu já passei, né? Você ensina que já passou, mas acolhe aquela dor. Diga, eu sei o que é isso, dói muito. A gente pensa até em achar que nunca mais vai amar ninguém. É assim que sente mesmo, mas eu também pensei isso e passei. E sei que você vai precisar sentir isso, vai achar que ninguém mais no mundo vai existir, que ninguém mais no mundo presta, que você não vai querer mais nenhum amor na sua vida, mas um momento, quando você conseguir estar mais calmo, você vai perceber que vão vir outros amores. Então, a gente acolhe, a gente mostra que entende, a gente mostra que passou, mas diz que vai passar e segue a mudança. Então, assim, esse momento em que cada um vai manejando a sua dor, o tempo que cada um leva, é muito, muito particular, né, Rô? Muito importante. Mas eu queria eu acho. aproveitar, Rô. Sim, vai, fala. Não, diga aí. Não é porque como está perto, eu queria voltar a divulgar o teu workshop, né? Assim, para a gente fechar aqui para as pessoas que estão chegando aí, tem quase mais passando 900 pessoas. Aqui embaixo, gente, eu tá, ó, rosanaderosa.com.br/workshop. Rosana de Rosa é uma amiga irmã minha mesmo, assim, uma pessoa muito querida do meu coração. É uma irmã mesmo, assim, do coração. Ela é psicóloga, ela tem um trabalho lindo, tem um monte de gente que faz parte do trabalho que está aqui com ela. Ela vai fazer um workshop de hoje a 8 dias, quarta-feira que vem, às 8 da noite. Você pode se inscrever já agora, sem terminar a live, aí clique em cima e se inscreve para que você possa fazer parte desse workshop. Ela desenvolveu uma caminhada a partir da experiência dela como psicóloga, como mãe que perdeu os dois filhos. Você já tem uma experiência forte, né, em termos disso. É como você aprender a vencer dores. Ela criou um método de vencer dores. E está convidando vocês para conhecer esse trabalho dela, lindo, imperdível, que eu recomendo. Assina embaixo, carimbo. O que você precisar, está feito, para que vocês possam participar, que é imperdível. É uma pessoa que, assim, que eu conheci em 2012 e foi um 12. presente de lá para cá para mim, né? Da Ave gente Maria, para mim, conectou nossas almas e eu é uma ganhei um alegria, ano que eu Rô. não tinha. Eu só Pois tenho uma é, irmã, pois é. eu ganhei um Eu ano que eu não também, tinha. eu só tenho três irmãos, aí ganhei uma mana também, entendeu? Tem Dani também, então assim, muito bom isso, né? A gente tá se reconectando, se encontrando. E faz aí o último convite para as pessoas nesses minutinhos que falta. Sim, gente, a live Isso. vai ficar salva no perfil do Instagram da Rosana de Rosa. Quem quiser rever essa live ou encaminhar para pessoas que você acha que vai ajudar a ouvir o que a gente falou aqui hoje, vai lá no segue ela aqui em cima, ó, Rosana de Rosa, Instagram. É um nome bem, bem comum, né? Rosana de Rosa, que de fato ela tem esse nome, mas ela tá mais para um jardim, tá, gente? Então, assim, vai lá, vai lá e encontra o perfil dela, segue, tá? Você vai ter essa live e outros conteúdos que ela tá sempre colocando, conhecer o trabalho do Acolher Perdas e Lutos. Ó, o pessoal já tá dizendo, ó, estou inscrito, já me inscrevi. Que Muito bom. Rô, maravilha! divulga Então, aí, se despede da galera. vou me despedir, sim. O workshop, gente, vai ser maravilhoso. Nós vamos estar falando Ó, sobre quem tá várias vendo? possibilidades. Ó, Rô, ó, Flávio Venturini, tá? Ó, Flávio Venturini aqui, ó. Nossa, Esse que querido que tá sempre lindo! aqui nessas lives. Flávio, bem-vindo a Flávio! todos vocês que nos acompanham. Desculpa eu falar porque é ele, viu, gente? É porque eu sou fã, me perdoem. Eu amo todos vocês, mas é porque eu sou fã desse cara aí. Quando eu vejo ele, meu coração. Vai lá, Rô, divulga aí o workshop. Gente, vai ser um prazer muito grande. Obrigada, Rô, né? Você é suspeito, somos irmãos. E irmãos é assim, quando o amor circula, a gente fica assim,
nessa sensação gostosa. Gente, o workshop, se vocês querem se inscrever, está aqui embaixo, rosanaderosa.com.br/workshop. Mas também dentro do meu Instagram, Rosana de Rosa, você vai encontrar mais informações dentro do próprio workshop, onde a gente vai poder falar sobre como conhecer as dores, como tratar as nossas dores, como viver como uma pessoa que sabe lidar com essas dores, né? Para que a gente possa vencer as nossas paralisias, nossas mesmices, os nossos medos, dentro do seu tempo, não corrompendo quem você é, encontrando essa identidade com você, aprendendo a se autoamar, né? Porque esse é o nosso objetivo. Eu resolvi somar minha experiência profissional com a minha experiência pessoal, porque, sinceramente, essa é a melhor coisa que eu posso oferecer para todas as pessoas. Essa soma, ela é muito forte dentro de mim, porque eu passei por essa situação e posso, através da dor, contar isso para vocês. Como foi para mim isso? Então, vai ser um prazer imenso encontrar vocês. E dia 30 nós vamos estar lá às 20 horas. E vai ser maravilhoso poder conhecer cada um de vocês. Vai ser um prazer, sempre para o meu coração. Onde eu faço vínculo afetivo, é como se fosse um rastro de amor que fica. E eu sinto essa, sabe, que nem agora essa emoção de amor entre as pessoas que me seguem, que seguem você, Rô, e eu e você aqui, me dá essa sensação de amor maravilhosa, que tudo vale a pena quando a gente consegue sentir que a dor, na verdade, ela vem, mas ela nos ensina a ser um ser humano melhor. E é isso que eu quero trocar com vocês. Tá vendo aí, gente? Adorei! Convite Já feito! tá acabando! Convite feito. Quarta-feira que vem, workshop gratuito com a Rosana. Vencedores. Tamo junto, galera. Rô, Tamo junto. um beijo. Salva a live pra galera que vai querer mandar isso pra alguém. Gente, muito obrigado pelo carinho de vocês. Tá aí com a gente essa live aí toda, acompanhando esse bate-papo maravilhoso. Que Deus abençoe todos vocês, a família de vocês. A gente viu as dores, as angústias de cada um. Queria ter uma respostazinha bem carinhosa para cada um de vocês, mas sinta pelo menos o carinho que a gente tem disso e a certeza que todo mundo vai superar. Com certeza. Rô, muito obrigada. Obrigada a todos vocês que assistiram. Eu amei estar aqui com vocês. Amo você, Rô. Obrigada, Igual, gente, Rô. por esses corações, os carinhos, as frases carinhosas. Realmente, é só gratidão. E eu aguardo vocês dia 30/9 no meu shopping. Vai ser maravilhoso. Vou adorar. Beijo, Rô. Beijo na Janine por mim. Com certeza. Tchau. Beijo no Lúcio. Fica com Deus.